E as bênçãos de Deus estão sobre a sua família, sobre a minha família, e a sua família é uma família abençoada. Eu começo dizendo isso, a sua família é uma família abençoada. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 21. Gênesis, capítulo 5. A partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo de número 29. Assim diz a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, o teu ambiente está preparado. O teu povo está aqui para ouvir a tua palavra. Nós reverenciamos a tua palavra e entendemos, Pai, que é a tua palavra que nos direciona. É a tua palavra que tem direcionado essa casa. É a tua palavra que tem direcionado as famílias da IEB. Nessa noite, Senhor, nós abrimos as nossas mentes para que o Espírito Santo entre com poder e glória sobre nós. E que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria trabalhar com vocês nessa noite um tema chamado a bênção que alcança gerações. A bênção que alcança gerações. E quem não quer ter uma família abençoada? Aliás, eu estou vendo um monte de família aqui abençoada. É de um lado para o outro da igreja, eu só vejo família abençoada. E as bênçãos de Deus estão sobre a sua família, sobre a minha família, e a sua família é uma família abençoada. Eu começo dizendo isso, a sua família é uma família abençoada. Ah, pastor, mas o mundo diz que não é. Não, mas Deus está falando que a sua família é uma família abençoada. Não, mas as circunstâncias dizem que não é. Mas a Bíblia diz que você tem uma família abençoada. Não, mas tudo aquilo que o mundo está dizendo aí fora, o sistema, as potestades dizem que não é. A minha situação, pastor, o senhor não conhece, porque é tão difícil. Mas Deus diz que a sua família é uma família abençoada. Então, ser uma família abençoada não significa que você tem uma casa. Ser uma família abençoada significa que você tem um lar. Deus procura famílias que têm lar. E não adianta ter casa e não ter lar. O que Deus mais quer é que você tenha um lar. E não está certo nós perdemos o nosso tempo pensando em tantas coisas dessa terra, enquanto Deus está requerendo de nós apenas que tenhamos um lar. Deus não procura famílias que ficam se preocupando com o certo e o errado, com ter razão ou não ter razão. Deus não se preocupa em você ser uma família que compete e tenta sempre competir com outras famílias. A sua família tem um perfil, a sua família tem um jeito. Deus não está preocupado em você cumprir religiosidades. Deus não está preocupado em você gerar ambientes pela sua própria força. O que Deus mais quer é que você cumpra os princípios da palavra. E no mundo de hoje, no sistema do mundo que nós vivemos hoje, as famílias atuais estão
na grande maioria das vezes, perdendo tempo, descobrindo quem tem razão, descobrindo quem está certo e quem está errado, discutindo por causa de religião, brigando por causa do que comprar ou o que não comprar, enquanto Deus está dizendo, deixa eu trabalhar. O que Deus mais quer é trabalhar dentro da sua família, é acertar aquilo que está errado. E você tem uma família abençoada, então nessa noite eu quero falar de uma família que é uma família abençoada. Como a sua família é abençoada. E a Bíblia fala, no livro de Gênesis, de duas linhas, de duas gerações de famílias abençoadas. E eu vou falar das duas. E eu tenho plena certeza que, na grande maioria das vezes, nós vamos escolher essa primeira que eu vou falar. Uma das gerações de família abençoada que a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, é a família de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, e vai terminar com José lá no Egito. Essa é uma linhagem de família abençoada. Mas por outro lado, nós vemos uma outra linha de família abençoada. Qual, pastor? A família de Enoque. Enoque tem uma geração. É Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Agora, as duas linhas são linhas abençoadas. Tanto a linha de Abraão, quanto a linha de Enoque. Agora, existe uma grande diferença. A família de Abraão está debaixo de uma promessa. Só que no início da sua vida ali, Abraão com Sara, eles receberam uma promessa de um filho, só que por uma falta de direcionamento acabou havendo uma ação externa, e eles não esperaram o que precisavam esperar. E aí o que aconteceu? Entrou Agar na história. O ministro Douglas pregou semana passada sobre a história de Agar aqui. Então houve uma divisão dentro da casa de Abraão. Abraão se viu numa situação complicada, porque havia ali a sua esposa e também havia Agar. Depois, a sua próxima geração, Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. E os dois brigaram entre si, dividiram-se dentro da sua própria casa. Depois veio uma terceira geração e teve 12 tribos. E os irmãos brigaram entre si e mandaram um irmão para a cisterna. Depois esse irmão da cisterna foi parar em José, foi parar no Egito, e era José, e José ficou lá no Egito, e depois de tantas e tantas coisas, no final da sua vida, a família foi desfrutar da geração, daquilo que Deus tinha de promessa sobre eles. Então existem famílias que são abençoadas, mas dentro do seu próprio lar, há divisão, há briga, há discussão, há problemas. Agora existe uma outra geração de família, que é a família de Enoque, que quase ninguém fala, porque muitos leem Gênesis 5 e passa correndo na genealogia, não presta atenção nisso. Na família de Gênesis 5, fala de um homem chamado Enoque. Enoque tem a sua primeira geração, Metusalém. Depois tem a segunda geração, Lameque, e vai parar na geração de Noé. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sabe como que é o nome do pai de Enoque? O pai de Enoque se chama Jared. E Jared significa aquele que se inclina, aquele que se prostra. Deixa eu te falar uma coisa. Para você um dia ver alguém da sua geração subir arrebatado, você vai precisar ter que se prostrar. Para Enoque ser o homem que foi arrebatado vivo e não viu a morte, ele teve um pai que se pôs de joelho, que se humilhou, que se prostrou, que disse, olha Senhor, eu vou ter um filho, mas esse filho vai te honrar, vai prestar culto a ti. E depois, Jared viu o seu filho viver na terra, e a terra não era digna dele, e Deus o levou para si. Tem muito pai que não quer que o filho vá para Cristo. Então ele não se prostra. E nessa igreja Deus tem falado muito sobre isso. Nós precisamos voltar a nos prostrar. Nós precisamos voltar a nos humilhar, a chorar, a prantear, a suplicar, a colocar diante de Deus a nossa casa, a nossa família. Porque a sua família é uma família abençoada. Você carrega as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas se você não se prostrar, só 4 gerações depois, talvez você vai ver a bênção. Se vê. Então, entre a família de Abraão, que se dividiu nas 4 gerações e foi desfrutada a bênção só lá no Egito,
quando José encontrou os seus irmãos. E a família de Enoque, que viveu o seu princípio, vida após vida. Nós precisamos aprender com esses personagens. Você pode escolher ser uma família abençoada dentro da igreja, mas ser dividida dentro da sua casa. Mas você pode também escolher ser uma família abençoada dentro da igreja e ser uma família unida com o mesmo propósito dentro da sua casa. Deus procura famílias que são unidas dentro da própria casa. Nesse mês da família, Deus está alinhando as nossas famílias. O marido e a esposa andando juntos, os filhos andando juntos, porque no final toda a bênção vai vir sobre a casa. E você vai receber as bênçãos de Deus, desfrutando de tudo que Deus tem para a sua casa. Então a família de Enoque era uma família que experimentou o cuidado de Deus, e além de experimentar o cuidado de Deus, viveu o propósito de Deus de acordo com as 4 gerações. Não foi apenas em uma, foi em 4. E quais são as características de uma família abençoada, unida por um propósito? O primeiro tópico que eu quero tocar com você aqui é a família de Enoque, a vida de Enoque. Enoque tinha 2 características principais. A primeira, ele andava com Deus, e a segunda, ele amava o arrebatamento. Gênesis 5, 21 a 24 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O nome Enoque no hebraico significa consagrado. Esse homem viveu uma vida consagrada em todos os aspectos da sua vida. A consagração é o que mais importa para que uma família viva uma vida abençoada e com propósito. Enoque era alguém que tinha o hábito de oração, de devocional, de leitura da palavra, oração nas refeições. Ele amava a esposa e os filhos e orava com eles, e discipulava o seu lar. Enoque era alguém que carregava o desejo de estar todos os dias experimentando o amor de Deus no seu coração. Ele não vivia um minuto sequer longe da presença de Deus, porque todos os momentos da sua vida, a Bíblia vai deixar bem claro que ele andou com Deus, ele viveu com Deus. Então, Enoque ia trabalhar, e ele andava com Deus no seu trabalho. Dentro do seu trabalho, ele vivia com Deus. Enoque ia ter com a sua esposa, e ele andava com Deus junto com a sua esposa. Ele ia falar com seus filhos, ele andava com Deus com seus filhos. Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida. Ele caminhava de acordo com um propósito, com uma visão clara. Enoque não era alguém que tinha uma visão hoje e amanhã ele mudava a visão. Enoque não era alguém que vivia do sábado e domingo a vida cristã e durante a semana ele vivia a vida do mundo. Enoque era alguém que tinha um foco, tinha uma visão. E o desejo de Enoque era: eu preciso andar com Deus, eu preciso amar a Deus, eu não quero saber de viver longe dele. Mas a geração que ele viveu era uma geração perversa. Hoje, nós vivemos numa geração que é uma geração perversa. Os valores estão se invertendo, as pessoas não estão se amando mais, estão vivendo longe umas das outras, dentro das suas próprias casas. Elas não têm tempo para sentar, ter comunhão, ler a palavra e ter um tempo juntas. Mas Deus chamou você não para viver de acordo com o que o sistema aí fora faz, mas Deus chamou você para andar com Ele. Anda com Ele no trabalho, anda com Ele na escola, anda com Ele na faculdade, anda com Ele na célula, anda com Ele de domingo à noite, anda com Ele na segunda-feira de manhã. Começa a andar com Deus todo dia da sua vida. E andar. Daqui a pouco você anda com Deus e Deus começa a trabalhar em você. Você anda com Ele e Ele começa a falar com você. Começa a andar com Ele. Daqui a pouco você está perdoando, você está desfrutando, você está sendo batizado com o Espírito Santo, você está sendo curado, você está querendo pregar o Evangelho, porque o que importa para você é andar com Deus. Nós precisamos querer andar com Deus.
Mas muitos estão andando com quem? Estão andando com outros. E estão dizendo, Senhor, fica aí que no final de semana eu encontro com você, mas durante a semana eu não vou andar com você não, eu vou andar com esses outros aqui. E Deus está falando, eu não vou aceitar isso. Você precisa andar comigo. Se você não andar comigo, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer na sua vida. Tem muita gente com chamado enterrado, porque está andando com a pessoa errada. Fica desgastando com gente errada. Em vez de andar com gente que te leva para perto de Deus, vai andar com gente que te leva para longe de Deus. E no final, se decepciona e pensa que Deus não está ouvindo a oração. Mas na verdade Deus está. Deus está no trono da glória, esperando para que você se posicione, para que Ele derrame da bênção dEle sobre a sua vida. Então Enoque, o nome dele que ele carregava era o nome de alguém consagrado. Andar com Deus é caminhar de acordo com o propósito. É viver com Deus diariamente, uma comunhão diária. Eu acordei, pastor, o que eu faço? Eu vou falar com Deus. Eu vou trabalhar, eu vou falar com Ele. Eu vou almoçar, falo com Ele também. À tarde eu falo com Ele. À noite eu falo com Ele. Na hora que eu vou dormir, eu falo com Ele. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu vou estar. Você quer viver longe do pecado? Fica perto de Deus, porque se você ficar longe, o pecado vai te alcançar. Deus está chamando uma geração como a geração de Enoque. Uma geração que anda com Deus, mas tem mais uma característica. A geração de Enoque não só anda com Deus, mas ela ama o arrebatamento. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está levando essa igreja para esse lugar de amar o arrebatamento todos os dias, é acordar pela manhã e dizer, será que é hoje, Senhor? Será que o Senhor vai voltar hoje? Se é isso que você pensa no seu coração, você está andando com Deus. Agora, se você pensar na sua cabeça, Senhor, demora mais uns 10 anos para voltar, o Senhor está falando, eu não vou ficar esperando por você, eu vou me posicionar para trazer a minha igreja para perto de mim, porque o noivo não quer a noiva longe dele. Eu preciso amar o arrebatamento. E como eu amo o arrebatamento, eu penso na volta de Jesus todo dia. Eu penso todo dia. Pastor, mas se eu ficar parando para pensar na volta de Jesus, vão me achar louco, não tem problema não. As pessoas querendo ou não, Jesus vai voltar. E deixa eu te falar, pensar no arrebatamento não significa parar a vida. Você continua trabalhando, você continua pregando o evangelho, você continua levando as pessoas para Jesus, você continua indo para a célula, você continua orando, você continua fazendo a sua parte. Até que um belo dia, Ele vem buscar a sua igreja. E você não vai ser digno de ficar nessa terra, porque o Senhor vai levar você junto para Ele, no céu de glória. Então, eu fico imaginando Enoque, que viveu 365 anos, e um ano tem quanto? 365 dias, ele andava com Deus todo dia ele andava com Deus, e todo dia talvez ele perguntasse, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Qual que vai ser o nosso relacionamento hoje? Quem anda com Deus não é precipitado, porque quem anda com Deus não corre, anda. Tem hora que você precisa diminuir a velocidade, porque Deus está mandando você diminuir. E deixa eu falar uma coisa, tem gente aqui que está correndo demais, está na hora de dar uma segurada. Correndo muito, está passando por cima de filho, de esposa, não está esperando ninguém agir, está querendo correr de uma vez, e a família está ficando para trás. Diminui a velocidade, espera os seus filhos e a sua esposa, vai no passo do céu, anda devagar, andar não é correr, andar é andar, no tempo certo, no período certo. Noé era alguém que andava com Deus. Nós não podemos viver na presença de Deus por algum momento, em alguns cultos, mas nós devemos andar com Deus de forma plena todos os dias. E aí eu quero que você pense o seguinte, a Bíblia diz em Gênesis 5, 24, andou o Enoque com Deus e já não era, porque Deus
o tomou para si. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado vivo. Ele não viu a morte. Ele foi direto para o céu sem morrer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Que glória que será quando Deus chegar em você e falar assim: olha, você andou comigo e agora você já não é mais, porque você vai ser tomado para ficar perto de mim para a eternidade. E eu fico olhando, eu falo: meu Deus, será que eu vou viver isso? E esse é um dos meus maiores sonhos, eu acho que é o maior. Ver Jesus voltar vivo. Talvez Deus não vai me dar essa graça, ou talvez vai. Agora, todo dia, quando eu levanto pela manhã, que eu vou orar, eu falo: Senhor, que o Senhor me faça conservar esse sonho no meu coração, de te encontrar vivo, de não passar pela morte. Mas se for da tua graça, me levar para perto de ti por meio da morte, está tudo bem também, porque eu sei para onde eu vou. Agora, veja bem, isso tem que arder no coração, tá? A geração de Enoque era uma geração que amava o arrebatamento. Que nas nossas vidas, nas nossas casas, nós possamos falar para os nossos filhos: olha, Jesus está voltando, Jesus ama você, você precisa estar perto dele, ele precisa que você ande com ele todos os dias. O segundo tópico que eu coloquei aqui na mensagem é sobre Metusalém. Metusalém foi alguém que viveu muitos dias. Aliás, ele foi o homem que mais viveu na terra. Ele viveu muitos dias. Gênesis 5, 27 diz: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Metusalém significa guerreiro, ou aquele que usa flecha. Salmo 127, verso 4 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Metusalém cresceu vendo seu pai andar com Deus. Olha que isso aqui é demais, gente. Enoque andava com Deus e ele teve Metusalém. Metusalém viu ele andando com Deus todo dia. E o que aconteceu com a vida de Metusalém? Ele foi o homem que mais viveu na terra, porque honrou seu pai e viu seu pai honrando a Deus. Metusalém, ele se preparou, cresceu vendo seu pai andando com Deus. Tudo que Enoque fazia, Metusalém estava lá para ver. E quando ele nasce, quando ele vem para a vida, Enoque falou com ele, o nome dele vai ser Metusalém, ou seja, guerreiro, ou aquele que atira a flecha. E o que acontece com Metusalém? Ele prepara uma grande flecha para lançar. E você, pai, você é quem lança os teus filhos como flecha. A mãe coloca o filho na aljava, protege, guarda, prepara, lapida a flecha. Mas quando chega na mão do pai, o pai tem que estar pronto para lançar a flecha. E aqui eu quero falar uma coisa para os casais. Tem muita mãe lapidando, cuidando, e a mãe mesmo tendo que lançar. Está na hora do pai assumir o papel de homem e lançar o seu filho para o destino profético que Deus tem para ele. Tem muitas mulheres que estão lançando seus filhos. Aliás, também tem muitos homens preparando para lançar os filhos, mas a esposa não está lapidando a flecha. Precisa lapidar, precisa preparar, precisa colocar na aljava para na hora certa lançar. Lameque estava na aljava preparado, na aljava de Metusalém, para ser lançado. E veja o que Metusalém fez. Ele foi o homem que mais viveu na terra. Ele viveu muito porque o seu pai era um exemplo. E porque foi alcançado por essa bênção que vinha do seu avô. Então, nesse contexto, ele nunca desistiu de lançar a flecha. Ele preparou-se para lançar a flecha. E eu quero aqui dizer para você, pai, você, mãe, Deus colocou em você um filho e preparou esse filho para esse tempo. E nesse tempo, Deus vai contar contigo para lançar o seu filho para o destino profético que ele tem para essa geração.
Os filhos são como flecha. Você não pode desistir do seu filho. Nunca desista da sua família, dos seus filhos. Tem hora que nós temos que ser como guerreiro mesmo. O guerreiro prepara para ir para a batalha, para a luta, não tem medo de enfrentar as coisas que acontecem, porque você quer ver um pai e uma mãe brava e mexer com o filho dela, ou com o filho dele. E às vezes o inimigo de Deus está mexendo com seus filhos, está mexendo com a sua casa, e muitas vezes você não está prostrado diante do Senhor, dizendo: Pai, eu quero que o Senhor guarde o meu filho para essa geração. Eu quero que o meu filho seja uma voz profética nesse tempo. Eu quero que o meu filho seja usado por Ti. Deus está chamando famílias e alinhando propósitos para que os filhos vão para o destino deles. Então nós somos esses que estamos sendo preparados. Eu tenho 2 flechas em casa para lançar. Vanessa está lapidando elas, está colocando elas no lugar, preparando, e eu estou achando que está passando muito rápido o tempo, e as flechas estão cada vez mais prontas, estão já afiando, estão ficando do jeito certo, para na hora que eu colocar elas no arco para lançar, elas vão fazer uma destruição no inferno. E se você não pensa assim do seu filho, volte a pensar. Deus está entregando filhos na sua mão como herança. E esses filhos são flechas que vão destruir as obras das trevas, vão destruir as obras do diabo. Deus está levando você a ter filhos que são heranças do céu. Os seus filhos não são problema, os seus filhos não são desobedientes, os seus filhos são flechas. Prepara como flecha e envia. Porque um dia eles não vão ficar debaixo do seu telhado, não, eles vão embora. Mas eles vão para o destino profético que Deus tem para eles. Para saquear o inferno, para tirar gente de lá de dentro, para trazer para perto de Deus. Mas eles só vão fazer isso se eles olharem dentro de casa e ele vê a mãe e o pai orando, prostrado e chorando por eles. Agora, se você coloca um prato de refeição na mesa e não chama seus filhos nem para orar pelo alimento, fica difícil de lançar a flecha. Por isso que Deus está nos levando a voltar às origens. E aí Metusalém, ele teve um filho que chama-se Lameque. E Lameque é um homem anônimo. Veja bem, como é lindo isso, gente. Deus às vezes ele prepara você, cuida de você, dá uma boa geração. E talvez você nunca vai ser conhecido. Talvez as pessoas não vão nem te conhecer. A palavra de Deus diz que Lameque, ele viveu 182 anos. E gerou um filho. E ele pôs o nome dele de Noé. E por que ele colocou o nome dele de Noé? Porque ele disse assim: este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Olha aqui uma coisa. O seu avô tinha andado com Deus, tinha sido arrebatado. O seu pai tinha vivido muito tempo na terra. E a Bíblia diz assim que para você viver muito tempo na terra, você tem que honrar pai e mãe. Então, ele foi e viu seu pai sendo um homem fiel a Deus e alguém que preparava as flechas para lançar, era um guerreiro, um homem de Deus. E aí vem Lameque, e Lameque significa forte. É interessante que Lameque, quando teve o filho, ele não pensou nele mesmo. Você vai ver que no nome que ele colocou em Noé, ele fala de consolar os nossos trabalhos, as fadigas das nossas mãos, na terra que o Senhor amaldiçoou. E por que Deus amaldiçoou? Porque o pecado reinava naquele tempo. O sistema estava ali. E ali o povo era levado para o pecado.
E ali aquele povo vivia longe de Deus, desprezando os princípios da palavra, não respeitava aquilo que Deus falava, não andava com Deus, andava segundo os seus desígnios, segundo as suas vontades. E o interessante, que Lameque, ao ter o filho, ele fala: este aqui vai consolar cada um de nós dos nossos trabalhos e das nossas fadigas. E vou dizer mais, Lameque quase ninguém ouve falar na Bíblia, poucos versículos falam de Lameque, mas eu vou ler um versículo que fala de Lameque no Novo Testamento para você. Lucas capítulo 3, versículo 37. Diz assim: Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e este, filho de Maalael, filho de Cainã. Lameque aparece na genealogia humana de Jesus. Aquele homem que era anônimo, que era um personagem que ninguém falava dele, está dentro da genealogia do próprio Cristo. Lameque aparece na genealogia de Jesus, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Lameque ele quase não é mencionado na Bíblia. Ele não teve uma história contada com detalhes, ele é um personagem anônimo. Ele não era público. Mas alguém temente a Deus que cria que por meio do seu filho haveria consolo e salvação. Noé não seria quem foi se não tivesse um Lameque na sua vida. Nós lembramos de Enoque, nós lembramos de Metusalém, nós lembramos de Noé, nós lembramos de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas pouco lembramos de Lameque. Mas para que se houvesse um Noé, precisa-se haver um Lameque. Para ter alguém em algum dia que vai fazer uma obra grandiosa, precisa-se haver alguém escondido no secreto. E talvez você não foi escolhido para ser famoso, para ser público, para todo mundo te aplaudir, mas talvez Deus colocou uma flecha na sua mão. O seu filho talvez seja o homem e a mulher que vai mudar uma geração. Presta atenção no que eu estou falando aqui nessa noite. Talvez você foi chamado para preparar um filho que vai fazer diferença. Este nos consolará dos nossos trabalhos. Talvez é por meio do seu filho que você vai ter consolo. Vai ser por meio do seu filho que esse país vai ser impactado pela palavra de Deus. Vai ser por meio do seu filho que tribos na África vão ser alcançadas. Vai ser por meio do seu filho que os Estados Unidos da América vão receber um profeta, uma mulher de Deus para estudar. E ele vai impactar uma universidade. Vai ser por meio do seu filho que aonde ele pisar a planta dos pés, ele vai expressar o nome de Cristo. E você está assim: nossa, esse meu filho dá tanto trabalho para mim. O seu filho vem de uma família abençoada. E seu filho está debaixo de promessa. E eu profetizo nessa noite que o seu filho será bênção para essa geração. O seu filho não é desobediente, ele é uma flecha nas mãos de Deus. O seu filho é ensinável. O seu filho está esperando uma ação sua para mudar. Invista no seu filho. Ele veio com uma versão mais atual que a sua. E se você está entendendo o que eu estou falando, você vai entender mais ainda. O seu filho sabe muito mais de tecnologia do que eu e você junto. O seu filho sabe muito mais de muitas coisas que você e eu juntos. Porque a versão dele é uma versão atualizada. Você sabe o que é buscar a Deus? Você sabe o que é orar? Você sabe o que é jejuar? Você sabe o que é buscar? Pois bem, o seu filho vai ser uma versão atualizada sua. O seu filho vai ser alguém que vai orar mais que você, vai jejuar mais que você, vai impor a mão sobre enfermos, eles vão ser curados, vai impor as mãos e o inimigo de Deus vai partir em retirada, porque o seu filho é uma versão atualizada.
E não tem nada mais lindo, ministro Douglas, não tem nada mais lindo do que saber que as nossas flechas são de última geração. Está pensando que o míssil aí que está sendo criado por aí é de última geração? A atualização do software da mente do seu filho é muito mais atual do que você possa imaginar. Agora eu vou falar mais ainda. Nessa noite, Deus vai começar a gerar no ventre de algumas mulheres uma nova flecha. Vai ter mulher ou marido aqui que vai receber umas boas notícias daqui um dia. Porque Deus está preparando a nova flecha. E essa flecha vai vir para mudar uma geração. Não queira que o seu filho viva o que você viveu. Para de comparar ele com a sua geração. Ah, na minha época era desse jeito. Na minha época era assim, era assado. Pois bem, seu filho olha para a sua época e ele fala: ei, eu não estou entendendo nada disso. Esses dias eu estava no carro com a minha filha. Falei: Valentina, o papai antigamente pegava um negócio chamado fax e passava um papel. E aquele papel mandava a cópia para o outro lado. Ela falou: pai, que doideira. Não era mais fácil usar o WhatsApp? A versão dela é outra. Eu cheguei: Valentina, você sabe o que é uma máquina de datilografia? Essa só pastor Giovanni sabe. Sabe, né? Nós fizemos isso aí. Lá atrás, trabalhar em banco, tinha que fazer datilografia. Ela falou: pai, eu não sei o que é esse negócio não. É alguma coisa que coloca no carro? Eu digo: não, isso aí era usado para digitar. Ah, pai, usa o teclado do computador, é muito mais fácil. A versão é atualizada. E nós estamos querendo comparar uma geração extremamente atualizada com uma geração extremamente desatualizada. Então nós somos chamados para ser esses que preparam esse povo e esses filhos para essa geração. Estou caminhando para o final. Então Lameque ficou escondido. Apareceu na genealogia de Jesus. Mas além de aparecer na genealogia de Jesus, ele gerou um filho. E esse filho, ele carregava algo que veio de acordo com a sua geração. Olha o que acontece aqui. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8 e 9, vai dizer assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. E entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O seu bisavô andou com Deus. O seu avô andou com Deus. O seu pai andou com Deus. E no final, ele vai andar com Deus. Então, qual é a bênção que alcança a geração? A bênção de andar com Deus. Quando a sua família anda com Deus, a sua geração, geração pós geração, vai sendo alcançada. Noé significa aquele que consola, ou aquele que tira todos os trabalhos. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. E aqui vai uma questão importante. Vocês lembram o nome do pai de Enoque? Jared, que significa aquele que se rende, que se prostra. Aqui quando Deus vai falar que Noé achou graça diante do Senhor, a palavra graça é shen no hebraico, que significa curvar-se. É como se Deus do altos céus, ele se curvasse para olhar Noé e ficasse feliz em ver quem Noé era. Eu acho que isso tem que impactar a nossa vida nessa noite. Noé foi preparado para ser o homem que transformou uma geração. Noé foi usado para mudar uma dispensação.
Ele foi envolvido por uma família que sempre o alinhou para a vontade de Deus para todos eles. Todo cristão fiel que ama a justiça e a integridade vai se lembrar de quem foi Noé para salvar a sua família. Noé foi alguém que foi fiel ao construir uma arca quando não chovia. E nós precisamos aprender a construir a nossa arca mesmo quando não tem chuva, mesmo quando está tudo seco, mesmo quando nós não entendemos o porquê dos nossos sofrimentos, mesmo quando os problemas batem na porta da nossa casa para tentar destruir a nossa família, mesmo quando a doença chega, o desemprego chega, ou qualquer outra situação que tenta tirar você do foco. Quando chegar essas coisas dentro da sua casa, você olhe para elas e dê para elas um sinal. Eu não tenho tempo para você, porque eu estou construindo uma arca. Essa era a visão de Noé. Quantos talvez passavam perto de Noé e diziam: você é louco, você é maluco, da onde que você está tirando isso de construir uma arca de madeira que não vai chover nunca, nunca caiu água aqui? Mas Noé continuava trabalhando e levando a sua família a desfrutar daquele trabalho. E quando nós envolvemos a nossa casa no serviço a Deus, nós temos a certeza que tudo fica melhor. Enquanto nós servimos ao Senhor, dentro dos nossos grupos da IEB, por exemplo, você que é pai, você tem que levar o seu filho para um grupo da IEB, levar ele para uma célula, participar, estar junto com os irmãos, justamente porque é nesse tempo que Deus está preparando o seu filho para construir também uma arca. E construir uma arca, aqui não estou falando de uma arca de madeira. Construir uma arca é preparar o seu filho para um projeto, é preparar a sua casa para um projeto. Ministério de Louvor, por favor. Gênesis 6, de 11 a 13, vai dizer: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Foi por meio de Noé, homem justo, íntegro, que andava com Deus, que Deus cumpriu o seu propósito de exterminar a maldade da terra. Foi por meio de Noé que a sua família, filhos, noras e esposa foram salvos. Deus supriu tudo a Noé, porque Noé se dispôs a ser usado. Noé é lembrado em meio de uma geração carnal, corrupta, perdida, porque ele sabia que ele não fazia parte de uma geração para se perder, mas que dentro dele foi plantada uma semente pelo seu pai, que era para que ele transformasse uma geração. Então Lameque ensinou a Noé o que era andar com Deus. Metusalém mostrou para Lameque o que era andar com Deus. E Enoque ensinou Metusalém o que é andar com Deus.